Olá, caros alunos, tudo bem? Desejo que todos estejam bem e com saúde. Eu sou a professora Fernanda Caldas e hoje vamos falar sobre tabela periódica, a organização dos elementos na tabela periódica. É muito tranquilo, né, nós pegarmos uma tabela hoje e identificarmos e reconhecermos o nosso elemento químico. No entanto, nem sempre foi assim, né? Esses elementos eles foram sendo preenchidos na tabela, não de um modo aleatório, seguindo critérios periódicos, e com isso nós temos, né, esse instrumento de química que utilizamos até hoje. Né? O que consiste a nossa tabela periódica? 7 períodos e 18 grupos. Vamos começar falando sobre os períodos. Períodos são linhas horizontais. Nós temos 7 linhas horizontais. Né? O primeiro período é muito curto, só tem 2 elementos, o hidrogênio e o hélio. Segundo período é curto, porque vai do lítio ao neônio, com 8 elementos. Terceiro também curto, vai do sódio ao argônio. O quarto período já pega a extensão da tabela toda, vai do potássio ao criptônio. O quinto período também vai do rubídio ao xenônio, com 18 elementos. O sexto período tem 32 elementos. Atenção, nós temos as séries do lantanídeo e actinídeos, que fazem parte desse período. E, por fim, o último período, que é o sétimo, vai do frâncio até o último elemento que está sendo colocado em códigos, né? E aí nós temos também um período que será um período longo, tá bom? Vamos lá, então, agora falar sobre as famílias. As famílias são 18 grupos, né? Ou famílias, que são linhas verticais ou colunas na tabela periódica. Nós temos, então, a nossa divisão por subníveis da nossa tabela periódica em função em função do subnível mais energético. Então, por exemplo, os elementos representativos são aqueles que no estado fundamental apresentam um elétron mais energético subnível S e P, estão representados por amarelo. Né? Na região do laranja, são os elementos de transição ou transição externa. São aqueles que no estado fundamental nós temos o elétron mais energético no subnível D. E os elementos de transição interna, porque saem, né, daquele período da tabela periódica, são os elementos que fazem parte do grupo dos actinídeos e dos lantanídeos. Nós temos o subnível F, que está representado como laranja, tá bom? Algumas famílias têm nomes especiais. Quais são os nomes especiais? Nós temos, então, a família 1 ou grupo 1, que são os metais alcalinos, grupo 2, metais alcalinos terrosos, 13, grupo do boro, 14 do carbono, 15 do nitrogênio, 16 calcogênio, 17 halogênio, 18 gases nobres. Beleza? São nomes que a gente precisa estar no sangue aí para a gente entender a tabela periódica. Vamos à classificação dos elementos na tabela periódica. Nós temos os metais. Então, os metais aí estão representados em branco. Os metais são a grande maioria da tabela periódica, possuem brilho metálico, formam cátions, são bons condutores de calor e eletricidade, são maleáveis, dúcteis, que significa formar fios, são sólidos da temperatura ambiente, exceto o mercúrio, que é o único metal líquido à temperatura ambiente. E uma característica muito importante dos metais é que eles perdem elétrons. Vamos agora para os não metais ou ametais. Então, eu tenho propriedades contrárias a dos metais. Então, eu tenho tendência agora a formar ânions, não são bons condutores de calor e eletricidade, né? Não possuem brilho, são opacos, e devido às propriedades desses elementos, eles então são utilizados como isolantes térmicos e elétricos. Nós temos aí na região em azul. Na região em verde, nós temos os gases nobres, que, como o nome diz, são todos gases. Possuem baixa reatividade química, que são hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, tá? E o O, que é um código desse último gás nobre que está entrando aí na tabela periódica. Então, qual é a característica dos gases nobres? Eles não têm tendência nem a perder e nem a ganhar elétrons. E, por fim, o hidrogênio. Hidrogênio, ele é único na tabela periódica. Ninguém é igual a ele. Ele é classificado à parte, ele não se enquadra em nenhuma das classificações periódicas anteriores. Ele é um gás.
ele é altamente inflamável, ele tem apenas um elétron e somente a camada K. Ele é bastante pequenininho, mas não significa que ele seja inofensivo. Nós podemos ter uma bomba de hidrogênio, por exemplo, tá bom? Está representado aí como coloração amarela. Beleza? Então vamos seguir para falar então sobre as propriedades dos elementos na tabela periódica. A primeira propriedade que nós vamos discutir é o raio atômico. Como é que eu vou medir o raio atômico, já que eu tenho uma nuvem eletrônica? Como é que eu consigo medir essa nuvem eletrônica? Então é bem simples, né? São colocados dois núcleos de um átomo, que é de um mesmo elemento químico, e aí o distanciamento dos dois núcleos de cada um desses átomos, a metade desse valor é o raio atômico. Então, ó, eu tenho a distância entre os dois núcleos, que está representado por D, e nós temos o raio atômico, que é essa distância dividido por 2. Como é que aumenta esse raio atômico? Nas famílias, é de cima para baixo, porque eu aumento o número de camadas e eu aumento o raio. Tá? E nos períodos é da direita para a esquerda. Por quê? Porque eu diminuo a carga nuclear, que é a quantidade de prótons no núcleo, nesse sentido, e com isso eu acabo aumentando o meu raio. Então, o meu elemento mais gordinho da tabela periódica, o mais volumoso, é o frâncio, tá? E que ele possui o maior raio, e no sentido contrário, o hélio, que possui o menor raio. Tá? Energia de ionização ou potencial de ionização é a energia necessária para, então, retirar um elétron, se ionizar, né, de um átomo ou um íon, tá? Já que ele já tenha sido ionizado, sempre do estado gasoso. Como é que aumenta essa energia de ionização? Nós temos no sentido dos gases nobres. Por quê? Porque os gases nobres eles têm muita dificuldade de reagir. A gente acabou de ver a baixa reatividade desses elementos. Então, com isso, o elemento de maior energia de ionização, quer dizer, aquele que eu preciso dar mais energia, aquele que é preguiçoso, lento, e a gente precisa jogar energia no sistema para ele se ionizar, é o hélio. Tá? Ele é um elemento pequeno e, além disso, né, ele tem menor raio e, além disso, ele também precisa de muita energia para ele se ionizar. Tá? Vamos para a eletronegatividade. Eletronegatividade é a tendência que o átomo possui de atrair elétrons quando está ligado a um outro elemento químico. Então, a gente está falando de ligações químicas. Só que nessa nossa tabela, prestem atenção aí. Atenção, atenção. Os gases nobres foram eliminados, porque os gases nobres não fazem ligações. Então, com isso, nós temos exceção dos gases nobres, e nós ficamos então com os 3 elementos mais eletronegativos da tabela, que é, o primeiro lugar é o flúor, o segundo é o oxigênio e por fim o nitrogênio, que a gente vai ler fom de buzina, tá bom? São os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Ela cresce para a direita e para cima. Eletropositividade ou caráter metálico é o inverso do que a gente viu da eletronegatividade. Esse caráter metálico ou eletropositividade, ele cresce no mesmo sentido do raio atômico, em que é a tendência que o átomo possui de afastar elétrons quando ele está ligado a um outro elemento químico. Então, com isso eu tenho o sentido da eletropositividade é o mesmo sentido do raio atômico, ok? Então, por hoje é só e até mais. Beijos!